O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, eu não estou com roteiro aqui, e eu queria que fosse num formato de bate-papo, sabe? E aqui eu vou compartilhar com vocês um dos processos que eu vivi com Deus, que foi bastante doloroso, que me marcou, mas que, para a glória de Deus, me curou e moldou meu caráter. Provavelmente você já viu a capa, então você já sabe o título desse vídeo, que é Graça versus Auto-Performance. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre esse processo que eu vivi, que eu quero compartilhar com vocês, tudo que eu aprendi e aquilo que o Senhor me curou, que talvez possa te curar também. Durante muito tempo, eu vivia medindo o amor de Deus conforme o meu esforço, como se eu precisasse merecer aquele amor. Então, quando eu fazia algo bom, eu sentia que Deus me amava muito, e quando eu não fazia algo tão bom assim, eu sentia que Deus me amava menos. Parece um absurdo, né, falando isso. Porque nós cristãos sabemos, é a verdade, que nós somos salvos pela graça. Jesus é o único caminho. Nada que nós fizermos vai fazer com que sejamos salvos. Vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Nós sabemos isso. Mas nós sabemos isso, muitas das vezes, na teoria. Na prática, talvez não. E no meu caso, eu não tinha essa consciência plena, eu não vivia de tal modo que eu era salva pela graça. E eu falo que eu vivia numa armadilha. Então, nessa minha busca por merecer a graça, por merecer o amor de Deus, não merecer a graça, por merecer o amor de Deus, eu entrava numa busca por alta performance. Então, eu queria ser íntegra. Era um desejo do meu coração, eu queria fazer tudo certo, ser íntegra. E não há nada de errado nisso, tá? É claro que Deus quer, espera isso de nós, que nós sejamos obedientes à sua palavra, que nós sejamos íntegros, que nós tenhamos um caráter parecido com o de Cristo. O problema é quando, de uma forma, eu digo que inconsciente, porque na teoria eu sabia, mas na prática, de uma forma inconsciente, eu vivia desse modo. Então, de uma forma inconsciente, eu achava que era o meu merecimento. Eu vivia dessa forma, como se fosse o meu merecimento. Então, não tem problema. Aliás, você precisa sim se esforçar para agradar a Deus. Esse deve ser sim um desejo do seu coração. Mas você precisa entender plenamente que não é isso que vai te fazer com que você seja salvo, que não é isso que vai fazer com que Deus chame mais ou menos. E a verdade é que eu vivia assim. Era algo pesado, era algo que. Porque, gente, nós não somos perfeitos. A gente vai falhar. Só que toda vez que eu falhava, eu sentia que Deus não me amava mais. Então era um peso, era uma carga que eu carregava que não precisava. Não precisava. Só que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele vai nos moldando, né? Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos amadurecendo. E nessa época, né, eu tinha um desejo, uma sede por me aprofundar mais no meu relacionamento com Deus, por fluir mais ali na presença de Deus. E eu orava por isso, eu buscava isso. Então eu comecei a orar de uma forma mais intencional. E a partir daí, você pensa, tudo melhorou. Não, na verdade, tudo piorou. Foi aí que eu vejo, né, depois que eu passei por esse processo, porque no processo você não entende, você fica completamente, não sei, foi algo muito doloroso, né? Mas depois que passou, eu tive aquela clareza, aquela convicção de tudo que aconteceu, o porquê aconteceu e o que Deus me curou, o que Deus me tratou. Então, eu vejo que a partir desse momento que eu comecei a orar mais intencionalmente, pedindo para que Deus, né, que eu pudesse mergulhar mais, que eu pudesse ser mais profunda ali com Deus. E a partir desse momento, as coisas começaram a piorar. É como se uma venda tivesse caído, a venda do orgulho, porque, de certo modo, como eu buscava tanto essa auto-performance, como eu fazia de tudo para ser correta, para fazer o melhor, para ser a melhor pessoa, eu achava
Que eu não tinha defeitos. Não que, eu sou perfeita. Mas sabe quando você não enxerga os seus defeitos? E os defeitos que você enxerga, você não vê tanto problema nele assim? É como se até os meus defeitos fossem toleráveis, fossem ok, porque eu era uma pessoa que estava sempre querendo ser melhor. Então é como se isso, eu não enxergava os meus defeitos. E aí essa venda caiu. Então eu comecei a enxergar todos os meus defeitos. Sabe quando você começa a se enxergar, tipo assim, caramba, isso que eu faço não é legal. Nossa, isso que eu faço é horrível. Nossa, eu reclamo tanto disso, mas na verdade eu faço igual. Eu tô sendo hipócrita. Eu tô sendo isso, eu tô sendo aquilo. Então eu comecei a enxergar. É como se realmente a venda tivesse caído. E eu comecei a enxergar todos os meus defeitos, as minhas falhas. Eu percebi o quão miserável eu era. Como diz Paulo, né? Quão miserável eu sou. E ali eu tive essa visão, essa perspectiva sobre mim, do quão miserável eu era, o quão podre por dentro, cheia de erros, de falhas, de pecados. E ali eu comecei a enxergar isso. Só que aí lembra que eu disse que eu medi o amor de Deus conforme o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, conforme as coisas boas que eu fazia, as coisas ruins que eu fazia? Então nesse momento, eu senti que Deus não me amava mais, que não tinha jeito, que eu não era merecedora do amor de Deus. Então, aquilo me gerou uma grande batalha na minha mente. Foi uma grande batalha na minha mente. Me gerou crises de ansiedade, ataques de pânico. Foram dias assim terríveis, terríveis. Eu não conseguia ficar acordada sem tomar remédio, sem tomar ansiolítico, né? Eu só queria dormir, eu não tinha vontade de nada. E em alguns momentos eu queria simplesmente me desligar, acabar com tudo, porque eu não estava suportando aquela batalha na minha mente. Aqueles pensamentos de que Deus não me amava, de que eu não merecia o amor de Deus, de que eu não servia para nada, que eu não precisava para nada. Então foram dias assim horríveis. E eu lembro que eu clamava para Deus, só que sabe quando você sabe que Deus é poderoso para te tirar de uma situação, para te salvar, mas aquele sentimento de que Deus não me amava é como se, ok, Deus não vai me salvar, Deus não vai me ajudar, Ele não me ama. Então era essa batalha que eu enfrentava na minha mente. Só que mesmo assim eu clamava, eu clamava. Eu lembro que eu pedi ajuda, né, para alguns líderes, mas eu não tinha coragem de falar, de contar abertamente sobre esse sentimento, porque na minha cabeça essa pessoa iria confirmar esse sentimento, tipo, Júlia, realmente, Deus não te ama mais porque você é isso, aquilo. E era como se fosse o fim, era como se fosse uma confirmação externa e aí, pronto, fosse o fim. E qualquer esperança que eu tivesse de que Deus pudesse me amar, ou que pudesse voltar a me amar, iria acabar ali. Então, era algo que me isolava, então eu não conseguia falar abertamente sobre isso. E nisso era eu e Deus. Eu e Deus, eu e Deus. E eu clamava a Deus, né, para me ajudar, para me tirar daquilo, porque era uma opressão, sabe? Aqueles pensamentos o dia inteiro, que eu não era amada, que eu não era merecedora do amor de Deus. E quando eu orava, eu não sentia Deus, eu não tinha aquele sentimento que muitas vezes, quando a gente está orando, né, a gente sente ali, nossa, Deus está aqui. Uma emoção. E aí foi outra coisa que eu aprendi. Deus não se move através das nossas emoções, nossos sentimentos. Deus se move através da sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Então, se na palavra dele está dizendo que sim, ele está ali com você, não importa se você está sentindo ou não, ele está ali com você e ponto. Isso foi outra coisa que eu aprendi. Então, eu não sentia Deus ali naquele momento, mas eu tenho certeza de que ele estava ali. Até que em um momento, né, de muito desespero, eu estava orando no banheiro, estava tomando banho, e Deus falou comigo. Deus falou comigo assim: tá vendo, filha? Tá vendo os seus pecados? Tá vendo quão suja você é por dentro? E mesmo assim, eu te amo. Porque não é sobre você, é sobre mim. Eu sou o amor e eu te amo porque eu sou o amor. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, porque não é sobre você. E ali
Desculpa, gente, é porque realmente foi, para além de toda, né, todo o desespero, mas esse momento foi uma experiência muito incrível que eu tive com Deus. Nesse momento eu pude sentir um alívio. Esse peso todo que eu carregava saiu de mim. E eu pude sentir ali, uau, não é sobre mim. Deus me ama, independentemente do que eu sou, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Não é sobre mim. Então foi algo que me curou, me tirou dessa armadilha da auto performance e moldou meu caráter. Porque nós sabemos que aquilo que nos salva é a graça, é Jesus. Jesus é o único caminho. E como nós podemos viver com esse peso, com a consciência de que é sobre nós ou que nós precisamos fazer algo para merecer essa salvação? Então eu estava presa numa armadilha, mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele me tirou dessa armadilha, Ele me curou, Ele moldou o meu caráter. E talvez você também esteja vivendo de uma forma automática, inconsciente, buscando essa aprovação de Deus, achando que você precisa merecer. Então, peça para Deus. Peça para Deus tirar essa venda de você também. Talvez você não precise passar por esse processo tão doloroso como foi para mim. Deus sabe como tratar cada um. Deus conhece o coração de cada um, tá? Mas é isso. Peça para Deus tirar essa venda de você. Peça para Deus te mostrar que você possa compreender plenamente o que é a graça. E principalmente a sua identidade. Porque a verdade é que eu não tinha identidade. A minha identidade em Cristo não estava firmada. Eu não vivia como se eu fosse filha de Deus. Entende? Então talvez a sua identidade também ainda não esteja firmada. Mas Deus é misericordioso, é amoroso. E Ele vai sim também te curar. Ele vai também moldar o seu caráter.